Boa tarde. Estamos aqui para mais uma rodada de discussões e de debates da live do projeto Histórias na Rede. É um projeto de extensão da UFES, sob a coordenação do professor doutor Sebastião Pimentel Franco, com a colaboração minha, que sou Jória Scoforo, doutoranda em História pela UFES, a Cíntia Costa, que também é doutoranda, e o Leandro Quintão, professor do IFES e doutor. Semanalmente estamos trazendo diferentes discussões com ênfase em história de saúde das doenças, mas também temos elaborado outros temas. E na tarde de hoje, nós discutiremos o tema tuberculose e política de Estado no combate à doença. Hoje, aqui em Vitória é feriado, hoje é aniversário de Vitória, estamos na data comemorativa, e vamos receber a professora Dilene Raimundo do Nascimento, que é professora doutora da pós-graduação em História, da Ciência e da Saúde, da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, e vamos receber também a Maria Zilma Rios, que é coordenadora do Centro de Documentação do Hospital Universitário da UFES e mestre em História pela UFES. Agradeço a presença de todos, né, nessa tarde, em que a gente dá prosseguimento ao nosso projeto. Agradeço a todos que têm nos acompanhado, nossas lives têm tido um público muito bacana, e agradeço a participação, né, da professora e da Maria Zilma, que se disponibilizaram a ter esse diálogo conosco hoje. Aí, nesse momento, então, dentro do tema, eu passo a palavra para a professora Dilene Raimundo. Muito obrigada. Bem, Jória, obrigada à coordenação do programa pelo convite, né? É um assunto entendido que me então, corre um pouco de risco de eu ultrapassar o tempo, mas eu tentarei me ater aqui, está com tudo anotado para eu me ater ao tempo, né? Então, assim, até porque a política de Estado em relação à tuberculose, ela foi se desenvolvendo lentamente, eu diria, ao longo do século XX, né? Mas antes de entrar na questão da política de Estado de controle da doença, eu diria o que é a tuberculose, né? Quer dizer, a gente sabe, tuberculose, todos sabem, né? É uma doença que atinge o pulmão, mas nem é só isso, né? É uma doença infecciosa de evolução crônica, é causada pelo bacilo de Koch, né? Portanto, é uma bactéria, que o doente espelha ao tossir, a falar, cantar, isso não. O bacilo sai nas gotículas, né, da saliva, né, da tosse, isso. O bacilo encontra um campo fértil para se desenvolver entre indivíduos já debilitados por combitrárias, né, atinge provoca fadiga, febre, emagrecimento, tosse e dor no peito. O Ministério da Saúde sempre diz: tosse por mais de 2 semanas, procure o posto de saúde para fazer exame, né? Porque pode ser tuberculose, né? Ela hoje é tratada por quimioterápicos, né? Se não houver tratamento, o doente vai avançar na sua tuberculose e pode, inclusive, apresentar escarro com sangue, que é a chamada hemoptise, né? É claro que não foi esse o conhecimento sempre da tuberculose. Até a descoberta do bacilo de Koch, que foi em 1882, Koch era um cientista, um pesquisador do Instituto de Berlim, né? Atribuía-se à doença uma origem hereditária. O fato de uma pessoa doente numa casa e contagiar outros, né, moradores da casa, e aí, com isso, vários membros de uma mesma família se infectarem com a tuberculose, ou adoecerem por tuberculose, os médicos achavam que tinha uma origem hereditária na doença, né, que as pessoas já nasciam com a tuberculose. Mas adiante se pensou, não,
o fator hereditário é a predisposição a adoecer de tuberculose, né? E essa teoria de hereditária e a teoria infecciosa, a partir de 1882, com a descoberta do bacilo, conviveu durante muito tempo. No início do século XX, eram grandes os debates, né, acerca da causa da tuberculose, a origem da tuberculose e as estratégias sanitárias, né, as estratégias de saúde para combater a doença, né? O avanço do conhecimento científico sobre a doença e a nova organização social trazido pela industrialização deslocou de forma mais clara a incidência da tuberculose para as classes trabalhadoras. Até então, ela estava disseminada na população em geral, né? E também com o desenvolvimento das estatísticas, na verdade, o que possibilitou essa noção, né, da incidência da tuberculose na classe trabalhadora foi a ferramenta de estatística, né, que aí você começa a perceber que existe uma incidência maior entre a classe trabalhadora. E aí, no início do século XX, a doença foi se tornando uma patologia de caráter social, né? À medida que se vê que são os trabalhadores que mais adoecem da tuberculose, né? Ou mais adoeciam, como até hoje, né? Mas naquele momento adoeciam da tuberculose, né? E esse caráter social é por causa da ocorrência e propagação estreitamente ligada às condições de vida e de trabalho, né? Por um outro lado também, assim, os ricos que se infectassem com a tuberculose, que adoecessem, tinham recursos para se tratar, entre aspas, porque não existia tratamento a essa época, né? Mas eles se retiravam do sanatório, por exemplo, né? Onde eram submetidos a um tratamento higiênico-dietético e de repouso, obviamente, quer dizer, boa alimentação, repouso, bons ares, né? E com isso, em geral, conseguia controlar a própria doença, né? Na Inglaterra, no final do 19, no final do 18 e um pouco mais tarde, né? Em outros países, os trabalhadores, além de submetidos a fatigantes jornadas de trabalho, aglomeravam-se nas cidades, vivendo promiscuamente em habitações mal iluminadas e pouco arejadas, né? Corriam, assim, obviamente, maior risco de adoecer, com o agravante de não terem acesso ao tratamento da doença, né? Em fins do século XIX e início de XX, a tuberculose era a maior responsável pela mortalidade na cidade do Rio de Janeiro. Todos os anos ela eliminava grande contingente da população e só era sobrepujada, né, em anos de epidemia de febre amarela e varíola principalmente, né? Se naquele ano não existia nem epidemia de febre amarela, nem de varíola, a taxa de mortalidade anual maior era de tuberculose, né? Se aparentemente essa mortalidade se distribuía indistintamente por toda a população, a olhar mais de perto, como eu falei, a estatística contribuiu muito para isso também, né? Se verificava com certeza a maneira diferenciada com que a doença se instalava, né? A população não se distribuía homogeneamente pela cidade, quanto às condições de habitação, a inserção no trabalho não era para todos, os alimentos não estavam igualmente acessíveis, nem se tinha igual acesso aos recursos médicos sanitários, né? E aí, desde a segunda metade do século XIX, instalava-se na cidade do Rio de Janeiro um contingente crescente de imigrantes estrangeiros que vinham para cá com a expectativa de uma vida melhor, né? Principalmente europeus. Havia também um outro fluxo de imigrantes, o dos que aqui aportavam
mas seguiam para outros estados, principalmente São Paulo, ou onde, ao contrário do Rio de Janeiro, expandia-se o setor cafeeiro. Essa época, o café do Rio já estava em decadência, né? E o de São Paulo estava em crescimento, né? Então, assim, tinha também uma população significativa, flutuante na cidade do Rio de Janeiro, né? E para cá também vinham os ex-escravos, oriundos das fazendas de café da região fluminense, do Vale do Paraíba. Alguns eram absorvidos no mercado do trabalho, no setor de serviços e a indústria nascente, que precisava de mão de obra abundante, né? E outros ficavam à margem do mercado. Quer dizer, então, em condições de vida ainda mais precárias, porque nem trabalho tinha, nem dinheiro tinha para comer, para morar, em suma. Dessa forma, o Rio de Janeiro se tornou um cenário de uma população altamente diferenciada. De um lado, uma massa abundante de trabalhadores, que nem sempre estava empregada, e quando estava, recebia salário insuficiente para dar conta das suas necessidades, tipo moradia, alimentação, isso. De outra classe, dos proprietários do comércio ou da indústria, os altos representantes da estrutura jurídico-política da cidade, que tinham ao seu dispor, porque podiam comprar, né, os bens necessários para manter uma condição de vida privilegiada. A maior parte dos habitantes da cidade era convivência com todo tipo de insalubridade, o que contribuía para a disseminação das moléstias e minavam mais ainda as forças daqueles que já quase não as tinham para o sustento, né? Quer dizer, então, outras doenças incidiam nessa população trabalhadora que enfraquecia mais ainda seu organismo e possibilitava ou facilitava a infecção pela tuberculose, né? Então, a alta incidência da tuberculose na cidade, entre a população da cidade do Rio de Janeiro, aparece como expressão necessária, tanto da configuração do espaço urbano deteriorado, quanto do baixo nível das condições de vida da população condenada a viver nesse espaço, né? Fica claro que essas condições de moradia da maior parte da população do Rio de Janeiro predispunham ao cometimento e facilitavam a propagação da doença entre eles mesmos, né? As habitações coletivas que favoreciam o contágio pela alta densidade, né, de domiciliar, várias pessoas morando num mesmo cômodo, inclusive, somava-se a deficiência da ação dos agentes naturais de desinfecção, tipo a luz solar, por exemplo, né? A gente sabe que o bacilo não sobrevive muito ao sol, né? Então, assim, era era quase que universal a disseminação da tuberculose entre a camada da população mais pobre da capital federal. Assim, a tuberculose, quer dizer, no início do século XX, já desde a República, né, já existia um projeto de melhoria para a capital federal, e isso, na verdade, veio a se concretizar no início do século XX, né? Quando o Rodrigues Alves assumiu a presidência, né? Então, foi um projeto político de Rodrigues Alves que foi concretizado pelo plano urbanístico de Pereira Passos, então prefeito do Distrito Federal, e pelo plano sanitário de Oswaldo Cruz, diretor-geral de Saúde Pública, a partir de 1903, né? Mas não eram as condições de saúde da população trabalhadora e residente que estavam em jogo, mas sim o rápido crescimento da economia do país e a intensificação das atividades portuárias, tanto que no Rio, o plano, né, a reforma urbana realizada com a coordenação de Pereira Passos, né, abriu uma avenida que até hoje a avenida existe, hoje é a Avenida Rio Branco, na época se chamou Avenida Central, ela vai até o centro da cidade, né, para onde, então, escoavam
as mercadorias, os produtos que vinham pelos navios, né? Mas não, a tuberculose não estava nesse jogo, digamos assim. Oswaldo Cruz assumiu a DGSP com a missão de debelar as epidemias de varíola, de febre amarela e da peste bubônica, que chegou ao Rio de Janeiro em 1900. Né? A tuberculose não estava incluída nesse projeto. Né? E, ao contrário da febre amarela, da varíola e da peste, que para os sanitaristas expressavam atraso nacional, a tuberculose era vista como doença própria da civilização. Bom, se é da civilização, né? Não precisamos eliminá-la, né? Porque ela não indica atraso nacional. Né? Mas claro que não era da civilização em si, né? Mas de um processo de crescimento desordenado e discriminatório que acontecia na cidade e que aconteceu também nessa reforma urbana. Né? Embora a tuberculose, quer dizer, à medida que as epidemias foram controladas, a tuberculose passou a ter um lugar no discurso oficial. Né? Apesar disso, foram poucas as tentativas de enfrentamento da doença no âmbito governamental. E, mesmo assim, sem resultados práticos, né, nas 2 primeiras décadas do século XX. Né? Oswaldo Cruz, por exemplo, da DSP, né, a diretoria lançava, e em relação a outras doenças também, conselhos ao povo. E tinha, então, conselhos ao povo, como evitar a tuberculose. Né? Uma lista de recomendações que a população pobre não conseguia cumprir, obviamente. Né? Então, não adiantava muito para essa população. Né? Havia também, nessa época, início do século XX, a proposta de enfermarias de isolamento nos hospitais gerais, né, que já existiam nas cidades, como a Santa Casa, por exemplo, e mesmo a construção de hospitais de isolamento. Mas pouco foi realizado, né? Realmente muito pouco. No campo da saúde, especificamente da tuberculose, que se encontra sem assistência por não ser prioridade do Estado, as elites médicas e intelectuais da cidade do Rio de Janeiro tomaram a si esse encargo. Né? As estatísticas de mortalidade, pelas estatísticas ficava claro, né, a incidência da tuberculose e a gravidade né, em relação à tuberculose. Ela foi tema de discurso, né, de discurso oficial em congressos, no 2º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, no 4º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. Em suma, os congressos traziam a questão da tuberculose e traziam de forma a ser debatido também, porque havia teorias e algumas nuances nas teorias, a teoria hereditária e a teoria infecciosa, e o que fazer em relação à tuberculose. Não tinha uma única palavra médica em relação à tuberculose. Né? Mas, de toda forma, essa elite carioca, né, digamos assim, os médicos e intelectuais preocupados com esse problema, criaram a Liga. Esses dois congressos ocorreram em final do século XIX. Esse grupo, então, criou a Liga Brasileira contra a Tuberculose. E a Liga Brasileira contra a Tuberculose, da qual faziam parte médicos, intelectuais, jornalistas, colunistas, né, de jornais, em suma, ela existiu como única instituição a se preocupar com a tuberculose até o ano de 1920. Né? Até então, não existia outra instituição estatal que se ocupasse com a questão da tuberculose. Mas era um Estado liberal. O Estado liberal, ele não toma para si a realização das demandas da população. Né? Não existia a discussão de questão social, direitos humanos, sociais, etc., a essa época. Né?
E, como Estado liberal, ele financiava a sociedade para atender a demanda da população mais pobre. Então, assim, o maior recurso que a Liga tinha, na verdade, vinha do Estado, né? Era subsídio que o Estado passava para a Liga, então, realizar esse trabalho dela, de dar assistência. A Liga criou 2 dispensários, tentou construir também sanatório, mas desistiu, em função do alto custo, né, de um sanatório. Mas teve 2 dispensários que atendiam a população, fazia muita propaganda, né, muitos cartazes e muita orientação e aconselhamento para a população. Fazia, inclusive, visita à fábrica, quando eles percebiam, no ambulatório percebiam, que vários empregados de uma mesma fábrica estavam apresentando tuberculose, né? Isso existiu também, a Liga fez. Fazia palestras, né? Em quartéis, em escolas, em clubes, em suma, no sentido de orientar a população para se proteger mais da tuberculose. De certa forma, com resultados bastante limitados, né? Porque o que a população precisava era boa moradia, era alimentação, era um trabalho sem ser tão extenuante, né? Com uma jornada de trabalho muito longa, né? E aí, assim, e a Liga também, desde o seu início, ela apontava para esses fatores sociais como produtores da tuberculose, né? Como fundamentais na produção da tuberculose, na infecção e na propagação da infecção da tuberculose. E ela destacava nos seus relatórios, nas suas falas, em suma, principalmente a casa insalubre, a alimentação insuficiente e o trabalho também insalubre, né? Então, assim, além de alertar o governo para a responsabilidade de assumir a tuberculose como questão grave e tomar medidas concretas contra a mortalidade tão alarmante, né? O tempo todo, a Liga demandava ao Estado uma ação também, né? Demandava ao Estado assumir a responsabilidade por uma política, né, de controle da tuberculose. Mas, antes de 1920, pouco se conseguiu em relação a isso. Mesmo quando Carlos Seidel assumiu a Diretoria Geral de Saúde Pública, ele era da Liga também, então o pessoal da Liga ficou numa grande expectativa. Bom, agora a história vai ser diferente, né? Mas não foi. Carlos Seidel praticamente pouquíssimo fez na Diretoria Geral de Saúde Pública em relação à tuberculose, né? Mas aí, assim, na verdade, a gente teve a gripe espanhola em 1918. Concorrendo a essa gripe espanhola, já vinha um movimento oriundo, né, das condições ruins, precárias da população do sertão, um movimento de reforma sanitária, na verdade, né? Esse movimento de reforma sanitária, na verdade, queria um ministério, mas o que se conseguiu em 1920 foi a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, né? E, subordinado a esse Departamento Nacional de Pública, que Carlos Chagas, que assumiu a direção, estava a Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose, como tinha a Inspetoria de Profilaxia da Lepra, de várias outras doenças, mas aí, nesse momento, a tuberculose foi contemplada como uma política de Estado, né? Claro que não só esse movimento sanitário, né, por mudanças na política de saúde, mas também todo um movimento internacional, né? Foi a Revolução Russa de 17, a Conferência da Paz, que marcou o fim da Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes, que todos defendiam uma política menos liberal no sentido de que o Estado não assume
uma responsabilidade política em relação à população mais carente, hoje em dia se fala mais vulnerável, né? Então, assim, criado o Departamento Nacional de Saúde Pública, né? A partir daí, teve um trabalho dessa inspetoria de profilaxia. No começo se limitou muito a cartazes, né? Cartazes de propaganda, como se proteger da tuberculose, como evitar a tuberculose, cartazes bonitos até. Pena que eu não trouxe nenhum para mostrar para vocês, mas, em suma, na prática, no início não se fez muita coisa, né? Mas que começou a se criar, em 1921 já tinha um posto de saúde, né, que daria assistência aos doentes de tuberculose. Em 1927, a inspetoria conseguiu criar 5 postos de saúde para assistir a população tuberculosa, né? E aí, assim, e também, o que a inspetoria fez, além disso? Foi a educação higiênica, né? A educação higiênica foi bastante forte nisso. Eles tiveram um corpo de enfermeiras visitadoras, eles criaram, né, na inspetoria, vinculada à inspetoria, a criação de um corpo de enfermeiras visitadoras, que seria o principal elemento da educação sanitária. Elas, inclusive, visitavam o doente de tuberculose em casa, né, para ver como estava e e dar orientação que fosse, né? A gente tem que levar em conta que, nesse momento, não existia medicação para tuberculose, né? A vacina BCG, ela chegou ao Rio de Janeiro em 1925, ela foi descoberta por Calmette-Guerin, por isso o nome, né, é bacilo de Calmette-Guerin, isso significa BCG. Em 1918, eles anunciaram na Academia de Ciência de Paris, né? Em 25, a vacina BCG chegou aqui. E a Liga Brasileira contra a Tuberculose começou a produzir a vacina BCG. Ou melhor, começou a aplicar a vacina BCG. Na verdade, a vacina BCG começou a ser produzida no Instituto Vital Brasil, em Niterói, pelo doutor Assis. Além desse, eles usavam medicamentos, todos os tipos de medicamento, até sais de ouro foi usado para tuberculose, né? Eram todos tentativas de tentar curar, mas não eram eficazes, nenhum deles. E no próprio dispensário da Liga, como nos dispensários da Inspetoria de Profilaxia contra a Tuberculose, eles aplicavam pneumotórax como tratamento da tuberculose. O pneumotórax é uma injeção de ar entre as 2 pleuras que revestem o pulmão, porque eles pensavam que, à medida que você coloca o pulmão em repouso, se você injeta esse ar, né, entre as pleuras, vai apertar o pulmão e o pulmão vai ficar sem o movimento respiratório. Sem o movimento, ele fica colocado em repouso. E o repouso poderia acabar com os bacilos que o pulmão carregava, né? Essa é a teoria do pneumotórax. Mas não é uma coisa simples também. É um tratamento extremamente doloroso. Algumas pessoas se curavam, outras não. Era doloroso e longo, não era uma única aplicação. Periodicamente tinha que fazer novas aplicações do pneumotórax para manter aquele pulmão em repouso, né? Não era um tratamento indolor de forma alguma, né? Então, assim, o conhecimento científico foi avançando, aí, a partir de 25, 27, a inspetoria já estava também aplicando a vacina BCG, né?
que eram 2 doses da vacina no início, era para ser aplicada, para proteger. Na verdade, a vacina BCG não é 100% eficaz. O que ela faz é, se você tiver tuberculose, a sua tuberculose vai ser absolutamente branda, né? Como outras vacinas, o mecanismo de outras vacinas também é assim, né? Mas nesse período, 27, período de década de 20 e 30, né? O conhecimento sobre a tuberculose, ou melhor, não exatamente sobre a tuberculose, mas conhecimentos de ferramentas, de um instrumental médico, né, se desenvolveu, que facilitaram o diagnóstico da tuberculose, que foi a abreu-grafia, que foi de 1936, descoberta, criada por Manuel Abreu, né, a aplicação da vacina, né, e a existência dos postos de saúde, né, dos dispensários do Estado, aí já do Estado. Né? Em 1946, quer dizer, se por um lado essa atuação dos serviços de saúde pública teve uma eficácia relativa, né, porque não mudou exatamente o quadro da incidência da tuberculose na população mais vulnerável, né, mas se teve uma eficácia relativa no controle da tuberculose, no início de sua intervenção, a tuberculose não deixou mais de ser objeto da política estatal. A partir daí, não teve retrocesso, mas teve retrocessos, né, como tem em relação a tudo que depende da conjuntura política, econômica, social, etc., a cada momento, mas não mais deixou de ser objeto da política estatal. Né? Em 1946, se criou a Campanha Nacional de Luta contra a Tuberculose. Essa campanha foi vinculada ao Serviço Nacional de Tuberculose, sim, porque da Inspetoria de Profilaxia de Tuberculose houve uma reforma nos serviços, né, do Estado, e aí se criou o serviço, isso não me lembro mais a ordem das coisas, mas acabou criando o Serviço Nacional de Tuberculose. Né? Esse era o órgão máximo que cuidava da tuberculose, vinculado ao Departamento de Saúde, em 1932, ao Ministério da Saúde e Educação. Né? Então, virou Serviço Nacional de Tuberculose. Essa campanha era vinculada ao Serviço Nacional de Tuberculose. O superintendente da campanha foi o Dr. Rafael de Paula Souza, um médico, um tisiologista de São Paulo, e a campanha realmente trabalhou no âmbito nacional, não só na cidade do Rio de Janeiro. Ela procurou construir sanatórios públicos em várias cidades do Brasil. Né? E realmente fez. Né? Claro que acho que tinha mais tuberculoso do que o número de leitos nos sanatórios, mas já era alguma coisa, né? Essa campanha foi de 1946, em 44 foi descoberta a streptomicina, em 46 o ácido paramínio salicílico, que é o PAS, né? É um dos componentes do tratamento da tuberculose, ainda hoje, né? E a streptomicina, ela, na verdade, começou a ser usada contra a tuberculose sozinha, né? Aí se viu assim, num primeiro momento parecia que seria um grande sucesso, né, no tratamento da tuberculose, mas o que a streptomicina fez foi o paciente melhorava, mas criava resistência bacteriana, né, em alta taxa. Então, se viu que não era o tratamento mais adequado, porque ia acabar tendo um número significativo de doentes de tuberculose com resistência bacteriana. Né? E ao transmitir uma bactéria resistente, o tratamento desse outro é muito mais difícil. Né? Você tem que ter alternativas de tratamento, que nessa época não tinha. Né? O que se tinha era a streptomicina, que foi a primeira,
depois o PAS, né? E depois, mais adiante, foi a isoniazida. Então, se fez um coquetel, né? Eu sempre digo, parece a AIDS seguiu um pouco esse caminho, que também no começo eram 3 medicamentos, né? Então, o tratamento da tuberculose passou a ser a streptomicina, o ácido paramino-salicílico e a hidrazida. Depois foi incluída a rifampicina, que aí é um antibiótico, né? E o tratamento começou a funcionar. Claro que teve idas e vindas, né? Teve abandono de tratamento, porque você começa a tratar a tuberculose, o paciente se sente melhor, não encara, na época eram 18 meses, depois passou para 12 meses, hoje é que a gente tem meses de tratamento, né? Mas era um tratamento prolongado, com a ingestão de comprimidos, vários comprimidos, né? E precisava também da alimentação, não bastava os comprimidos, tinha que fazer repouso, se alimentar bem, em suma. Essa combinação que eles fizeram entre a streptomicina e o PAS aumentou bastante a eficácia do tratamento, né? Mas precisou agregar a rifampicina, que é o antibiótico, e a hidrazida, né? Depois, quando passou para 6 meses, por exemplo, 12 meses, você ainda fazia 12 meses do tratamento conjunto, né? Da quimioterapia tríplice, digamos assim, e depois ainda mantinha 6 meses de hidrazida, né? Que a hidrazida também era o remédio de eleição para os contatos, né, de doentes de tuberculose que apresentassem PPD positivo, né? Então, assim, foi se experimentando. Um tisiologista que a gente entrevistou disse que um dos medicamentos que foi usado, né, entre os doentes de tuberculose internados provocaram confusão mental e delírios nos pacientes. Eu nem me lembro mais o nome do remédio, nem gravei. Era um remédio que foi utilizado para a tuberculose, com crédito de que ajudaria no tratamento da doença, mas não ajudou porque teve efeitos colaterais graves, né, nos doentes, né? Até que se chegou a um tratamento, que é uma receita de bolo, tem gente que diz assim, a receita de bolo, o tratamento da tuberculose. E isso, na verdade, não mudou muito, né? E por que não mudou muito? A gente pode pensar o seguinte: quem tem tuberculose, né? Quem continuou tendo tuberculose? Os ricos moram bem, comem bem, não tem trabalho extenuante nem insalubre, isso não. É a população pobre mesmo, né, que acaba sendo acometido pela tuberculose. E os remédios não são caros, inclusive, eles são baratos. Então, não interessava também aos laboratórios fazer a pesquisa para descobrir novos medicamentos, né, como a gente teve mais adiante em relação à AIDS, por exemplo, né? Mas aí, com a continuidade desse tratamento entre os doentes, né, se percebeu, pesquisas foram feitas, as pesquisas são feitas pelos médicos, né, que não fazia diferença o resultado do tratamento num paciente internado ou num paciente de ambulatório, que se tratava no posto de saúde, né? E aí começou uma política, a partir da área da saúde, do setor saúde, para extinguir os sanatórios e que o tratamento da tuberculose passasse a ser ambulatorial, né? Nesse momento houve uma reação, uma resistência enorme, né? Principalmente dos donos de sanatórios de Campos do Jordão, por exemplo, sanatórios privados, né? Se você fecha o sanatório, você vai fazer o quê com aquele prédio, né?
e você vai ganhar dinheiro como, né? Então, houve uma resistência muito grande. Mas, por mais que eles resistissem, a decisão já estava dada, né, pela política de saúde, de que os pacientes de tuberculose passariam a ser tratados ambulatorialmente. Então, isso foi feito, quer dizer, a maioria dos centros de Campos do Jordão, por exemplo, viraram hotéis, né, hotéis de luxo, já tinham fachada de hotel, hotéis de luxo em Campos do Jordão, outros sanatórios se transformaram em hospitais gerais, né? Alguns mantendo um setor de isolamento, para o caso de um paciente de tuberculose se tornar grave, ou ter intercorrências, ou ter comorbidades associadas à tuberculose, né? E precisar realmente de internação. Então, só nesses casos que o doente de tuberculose era mantido internado. Fora isso, o tratamento era o tratamento era ambulatorial. Com a criação do SUS, então, isso facilitou muito, porque o doente de tuberculose tem inúmeras possibilidades, né, pelas unidades de saúde do SUS, e com remédio gratuito, inclusive. O remédio da tuberculose não vende na farmácia, a não ser rifampicina, que é um antibiótico, que serve para outras coisas também. Mas os outros não vendem na farmácia, eles são distribuídos nas unidades de saúde, né? A gente fez entrevista com outro tisiologista também, que na época que ele indicava, ele atendia os ricos da cidade. Ele dizia que as pessoas chegavam no consultório dele com uma Mercedes, né, bastante chique, né, mas que tinha que ir no posto de saúde buscar o remédio, porque ele não tinha, ele, médico clínico particular, não tinha, e nem tinha na farmácia para vender, né. Então, assim, eu diria o seguinte: primeiro, que o SUS também jogou um papel fundamental na possibilidade dessa política, né, de tratamento ambulatorial dos doentes de tuberculose. Reforçou, né, essa possibilidade. Ela já existia, mas o SUS reforçou mais ainda essa possibilidade. As unidades se aproximaram da população. A agente de saúde comunitária, ela vai na casa do doente para verificar se ele está tomando o remédio direitinho, ela leva o remédio diariamente para ele tomar, isso para minimizar essa questão do abandono do tratamento e não criarem bactérias multiresistentes, né? Então, eu diria o seguinte: a relação do Estado com a doença, ela é historicamente definida e distinta a cada conjuntura. Então, se você tem um Estado liberal, não é ele que vai cuidar dos doentes de tuberculose, né? Ele financia a sociedade para fazer isso, né? Ao nos aproximarmos da conjuntura brasileira de início do século XX, vemos que a característica fundamental do Estado era de uma instituição limitada em sua competência, num contexto em que os direitos individuais estavam assegurados aos ricos e não aos pobres, né? Não aos destituídos ou aos vulneráveis, né? E no qual a vida em sociedade era regulada pelos mercados econômico e político. Se aproxima um pouco do neoliberalismo de hoje, né? Quer dizer, tem algumas diferenças, mas em suma. Mercado econômico político como condição necessária para a nova ordem capitalista se desenvolver, que é desde aquela época, né? A ordem capitalista não é coisa de hoje, né? A argumentação de Afonso Pena, inclusive, na época, lá no início do século XX, obedece à lógica de que a atuação de calamidade pública
Só se caracteriza quando um evento, só se caracterizaria, né? Quando um evento como a tuberculose influísse negativamente no mercado econômico, como aconteceu com a febre amarela, a varíola e a peste, sobre as quais o Estado interviu. Eu acho que é isso. Professora Dilene, muito obrigada. Excelente fala, excelentes informações. Aproveitar para agradecer também a Proex UFES, que colabora conosco, né, nesse projeto. Agradecer também o Leonardo Sartório, que é aluno do IFES Vitória, que tem feito a transmissão das nossas lives de modo colaborativo. Nosso muito obrigada para ele. Comentar só algumas pessoas que estão nos acompanhando, o Felipe Mauriene, a Dani Simichele, o professor Sebastião, que é o coordenador do projeto, Tiago Alves, historiador do arquivo, Leandro Quintão, a Luísa Alvarenga, a Tânia Araújo, a Sônia Barreto, Cristina Locke, a Elisiari, Marcileia Seiberti, a Cíntia, a Cristina Locke, Elisiari Lima, alguns dos nossos colegas que estão prestigiando a nossa live nesse momento. Aí, agradecendo a professora Dilene mais uma vez, passo a palavra agora para a professora Zilma, para darmos prosseguimento ao nosso debate. Obrigada. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Ok, eu vou só carregar a apresentação, Estamos. ok? Oi. Estão me ouvindo, Jória? Estamos te ouvindo sim, Zilma, tranquilo. Pode falar. Ok. Deixa eu só compartilhar. Compartilhou, Jória? Oi, Zilma, compartilhou sim. Se você quiser colocar a tela grande, Okay. acho que auxilia. Okay. Tá joia? Obrigada, tá certo agora. Pode ir tranquila. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Sebastião Pimentel pelo convite de estar participando dessa live. Também quero dizer, né, da responsabilidade de estar dividindo essa live com a professora Dilene, né? É muito bom e também, assim, não vou negar que eu estou um pouco nervosa, porque a Dilene, ela sabe que quando eu comecei a trabalhar a história, né, da tuberculose no Espírito Santo, eu me pautei, eu me espelhei muito, né, em toda a literatura que a Dilene tinha disponível, eu cheguei a ligar para ela, então eu costumo dizer que ela é a minha musa inspiradora, né, e muito do meu trabalho também foi inspirado em tudo aquilo que ela escreveu. E o que eu vou falar aqui, a Dilene, né, falou, né, de toda a luta contra a tuberculose, né, as políticas públicas para o combate à tuberculose, e eu vou falar, na realidade, sobre as pessoas que estavam na linha de frente no combate à tuberculose, que é um pouco do meu trabalho sobre o sanatório Getúlio Vargas e o tratamento da tuberculose no Espírito Santo. Não muito diferente do que acontecia no país inteiro, né? O Espírito Santo ele começa o combate à tuberculose com a chegada do Dr. Jaime dos Santos Neves em Vitória. Né? Com a chegada do Dr. Jaime, ele começa então a fazer criar todas as condições para que se houvesse um combate efetivo à doença. Principalmente que Vitória era considerada quase que a capital do óbito de tuberculose no Brasil. Então, em 1933, ele cria a Liga Espírito Santense contra a Tuberculose. Em 1934, ele cria o dispensário Antônio Cardoso Fontes. E em 1939, ele cria o preventório Gustavo Capanema.
no Brasil, apenas 5 estados tinham preventório, dispensário e sanatório. E o Espírito Santo estava entre esses 5 estados que tinham esses 3 suportes. E aí faltava, então, a criação do sanatório Getúlio Vargas, né, do sanatório para tratamento de tuberculose. Mas Dr. Jaime esbarrava numa polêmica, porque o preventor da época, o Punaro Bley, ele queria que o sanatório para tratamento de tuberculose fosse feito em Santa Isabel, né? Porque ficava no alto, era frio, e como era onde todos os tratamentos eram feitos, né? E o Dr. Jaime tenta convencer o Punaro Bley para que ele construa esse sanatório aqui em Vitória, que é onde estavam os pacientes, e que criar um sanatório tão longe iria onerar em muito, né, os cofres do Estado, porque teriam que fazer estradas, né, todo o aparato para que se pudesse ter acesso a um lugar tão longe. Então, isso nós estamos falando em 1936, 1937. E o Punaro Bley fala para ele, tudo bem, aonde é que nós vamos construir esse sanatório? E o Dr. Jaime passa a procurar e ele lembra que em 1917, numa epidemia de malária, o pai deles levou eles para Maruípe. E aí ele lembrou que tinha uma fazenda lá e então convidou o Dr. Punaro Bley, que junto com ele fosse nessa fazenda. E aqui está, né, um dos pedaços da fazenda que o Dr. Jaime queria que fosse a construção do sanatório. Essa rua que vocês estão vendo embaixo, perto desses 2 coqueirinhos, hoje é a Avenida Marechal Campos. E aí, eu trabalho aqui no Hospital Universitário, que era o antigo sanatório. E o Dr. Jaime chega para o Punaro Bley, ele abre os braços para sentir a direção do vento e fala, né? Pode haver lugar melhor. Já estou vendo o hospital nessa posição, de frente para o leste, dominando todo esse verde. E com tanto terreno, dá para fazer não só um pomar, mas uma horta e um magnífico jardim na entrada. E atrás, uma lavoura com criação de aves e animais para ajudar no sustento dos doentes e funcionários. E parece que ele conseguiu convencer o Punaro Bley e ele, então, é construído aí. Então, aqui está inicialmente, essa é uma foto de 1941, onde o sanatório, inicialmente, ele tem 3 pavimentos, 2 laterais e um central, com projeção de 140 leitos. Inicialmente, ele passa a funcionar apenas com 90 leitos e um número muito reduzido de trabalhadores. O sanatório, ele começa funcionando com 5 médicos, uma enfermeira-chefe, 2 de primeira categoria, que são enfermeiras diplomadas, e 8 auxiliares de enfermagem, uma nutricionista, um laboratorista, um dentista, um ajudante de radiologia e 22 empregados no geral. Então, até 1949, o sanatório ele passa por muitas dificuldades. Ele tem problema na lavanderia, porque não consegue puxar água para lavar. As roupas que são lavadas têm que ser colocadas em varais para secar, porque não consegue secar. A rede de esgoto dá problema. E o pior é que era muito difícil encontrar alguém que quisesse vir ao sanatório para poder sanar esses problemas, porque o medo do contágio era muito grande. Inclusive, na contratação de
pessoas para trabalhar no sanatório. E aí o que acontece? Começa-se a chamar parentes. Aqueles que trabalham no sanatório começam a convidar irmãos, pais, sobrinhos, tias, para trabalhar no sanatório. Então, você encontra verdadeiras famílias trabalhando nesse sanatório. E aí a gente vai falar um pouquinho dessas pessoas que trabalhavam ali. Quem eram elas, né? O que elas faziam? Elas tinham medo de trabalhar no sanatório? Nas pesquisas que eu fiz, que eu consegui entrevistar ainda muitas pessoas, né? Já estavam com mais de 78 anos, muitas com 80 anos, elas falavam para mim, não, eu não tinha medo de pegar tuberculose, porque aqui eu sabia que todo mundo tinha dos pacientes. E nós andávamos, né, paramentadas, máscara, gorro, meião. Então, aqui não tinha. Nós tínhamos medo, sim, quando nós saíamos do sanatório, porque aonde nós íamos, onde nós andávamos, onde nós dormíamos, o ônibus que pegávamos, nós não sabíamos quem tinha tuberculose. Então, eu quero falar um pouco para vocês do pessoal da nutrição. Como que funcionava a nutrição aqui no hospital, no sanatório? A nutrição, ela funcionava em 2 turnos, de 6 às 14 horas e das 14 horas às 22 horas. A nutrição, ela era dividida em copa limpa e copa suja. Copa suja eram os auxiliares de nutrição que circulavam por todas as enfermarias do sanatório, levando a alimentação. Apesar do sanatório ter um elevador, tinha aqueles pacientes que não podiam se locomover. Então, essa alimentação era levada para esses pacientes. E como é que era feita essa alimentação? A nutricionista, que chega aqui no sanatório em 1949, ela é da primeira turma de formanda de nutricionistas no Brasil, ela ia, Linda Uliana, ela ia de enfermaria em enfermaria, leito por leito, perguntando para o paciente o que ele gostaria de comer. Lógico que o que ele gostaria de comer era dentro daquilo que o médico clínico dele, né, orientasse dentro da quantidade de calorias que fosse passado para ele. Então, todos aqueles pacientes recebiam a visita da nutricionista, onde dizia, eu quero caldo, canja, eu quero galinha, eu quero, né, salada. Então, eles diziam, ovo frito, eles diziam o que eles gostariam, purê de batata, para a nutricionista, onde ela anotava, e depois esses auxiliares, que eram chamados da copa suja, circulavam dentro do sanatório. Era proibido a qualquer um desses trabalhadores da copa suja entrar na copa limpa. Quem ficava na copa limpa? Quem ficava na copa limpa eram os cozinheiros, os ajudantes de cozinha, né, que cortavam os temperos, iam na horta. Por quê? Porque no sanatório, eu não sei se vocês estão vendo essa foto, está à esquerda da minha tela, atrás do sanatório, à esquerda, tem um vasto, uma vasta plantação. Essa plantação tinha chuchu, tinha batata, couve, alface, cenoura, milho, tudo que vocês possam imaginar tinha na horta do sanatório, que não tinha ônus nenhum na compra dessas hortaliças. O sanatório também possuía uma granja e também uma pocilga, onde tinha mais de 300 porcos. Então, além de pegar toda essa hortaliça para sustento do sanatório, também era vendido para que o sanatório pudesse ter uma renda a mais, né, no seu sustento. Até 1949, o sanatório só possuía 2 andares, que era atendido todos os pacientes sem nenhuma renda
como hoje se fala, na época se falava, né, indigente, que não tinha nenhuma condição para pagamento da sua estadia no sanatório. A partir de 1949, o sanatório sofre uma ampliação e ele tem o terceiro andar dele que fica exclusivo para aqueles pacientes que tinham, né, Instituto de Aposentadoria e Pensões, que tinha o IAPC, o IAPTEC e o IPASE. Então, esse terceiro andar, ele era exclusivo para esses pacientes que tinham essas caixas de pensões e que tinha convênio com o sanatório. Tá? Então, é muito importante que essa ampliação do sanatório ajudou e muito no custeio do sanatório, na ajuda, né, nas despesas que eram muito grandes. E uma das coisas, eu e a doutora Cristina Locke, nós estamos em fase de conclusão de um levantamento do perfil dos trabalhadores do sanatório e 63% a 65% desses trabalhadores eram mulheres. Né? Então, a gente tem um número muito grande de mulheres trabalhando. Os homens, eles se limitavam mais na parte mais dura, né? Na plantação, no jardim, na pocilga, né? Nas pinturas, e as mulheres ficavam praticamente em todos os setores, sejam no setor de nutrição, na cozinha, seja nas enfermarias ou na radiologia. Então, o número de mulheres era muito grande, bem como a rotatividade desses profissionais no sanatório, porque o medo era muito grande, né? Do contágio. A tuberculose, na época, era quase que o que hoje a gente está passando aí, né, com a Covid. Então, o serviço de nutrição, ele era extremamente importante e era um serviço extremamente forte, porque também no sanatório havia uma enfermaria para criança. E nessa enfermaria de criança, o que eles faziam, né? Eles procuravam enfeitar os pratos, né, com motivos infantis, tipos com rostos, barcos, bolas, que era para incentivar e estimular essas crianças com tuberculose a comerem. Tá? Então, toda a alimentação do sanatório, ela provia da sua horta, né, da sua pocilga, tá? E também o sanatório possuía um pomar muito vasto, onde tinha jaca, laranjais, amoras, né, mexerica, então tudo que você possa imaginar. Então, o sanatório, ele era uma micro-sociedade, ele quase que se autossustentava. A única coisa que o sanatório não conseguia fazer era o pagamento dos salários dos seus trabalhadores, que esses eram feitos ou com verba federal ou com verba estadual. O serviço social. O serviço social, aqui a horta, tá? Vocês podem ver melhor, né, o tamanho, a extensão dessa horta. Essa foto é uma foto de 1958, onde vocês veem os solários, são essas varandas onde tem os pacientes tomando sol da manhã. E nós vamos falar agora da enfermagem. Né? O que acontecia com a enfermagem? A enfermagem, todo o pessoal, o sanatório, ele tinha problemas muito sérios de pagamento do pessoal que trabalhava com ele. Muitos desses profissionais, às vezes, ficavam de 2 a 3 meses sem receber nenhum salário, né? E por mais que eles, por favor, está atrasado, não vem, era muito difícil que o pagamento desses profissionais estivessem em dia.
muitos desses profissionais, eles dormiam no sanatório, que aqui vocês podem ver, do lado esquerdo, tem duas casas, tá? Perto da Marechal Campos. Uma era a casa do diretor, que é a casa maior, o diretor morava no sanatório, né? E a outra casa é onde moravam as auxiliares de nutrição, auxiliares de enfermagem. Então, muitos desses profissionais que trabalhavam no sanatório, eles dormiam aqui. Voltando para a enfermagem. Bem, a enfermagem, as enfermeiras diplomadas, que eram as enfermeiras de nível superior, como eles chamavam, né, eram enfermeiras que vinham de outros estados, muitas das vezes para dar treinamento às enfermeiras que estavam aqui, né, no caso no Espírito Santo, aqui no sanatório, e depois elas voltavam. Então, realmente, diplomadas no sanatório, só haviam 3 enfermeiras. E como é que era dividido essas enfermeiras? Elas eram divididas em enfermeiras diplomadas, enfermeiras auxiliares de enfermagem e eram também enfermeiras práticas, que eram aquelas que faziam a assistência mais na prática do que com o curso. O sanatório, ele efetuava, pelo menos uma vez por ano, um curso de capacitação para esses profissionais. Então, aqueles que eram práticos, eles faziam o curso e passavam a ser auxiliares de enfermagem. Tá, e como é que esses profissionais começavam, né? Eles chegavam num sanatório, falavam que queria trabalhar, e como é que era isso? Existia uma rotina que todos aqueles que vinham para trabalhar no sanatório, primeiro eles ficavam na recepção. Eles ficavam uma média de 2 a 3 meses na recepção, onde dali, com o desembaraçar dele, de como que ele se portava, ele era então designado. Você vai para a copa limpa, você vai para a copa suja, você vai ser auxiliar de enfermagem, você vai para o banco de sangue. Então, ali é que era feita, né, a seleção para onde que esse trabalhador iria. E aqueles que estavam designados para ir para a enfermagem, para a assistência, eles recebiam o treinamento, às vezes, no próprio local, na própria enfermaria de trabalho deles. Então, era um trabalho bem exaustivo. Por quê? Porque até o começo da década de 50, não havia turnos de enfermeiras de nível diplomadas de nível superior com plantões noturnos. Os plantões noturnos, eles só começam a partir de 1954, quando chegam mais 3 enfermeiras, elevando para 5 o número de enfermeiras diplomadas. Em uma das entrevistas que eu fiz, uma das auxiliares de enfermagem falava que quando à noite um paciente tinha alguma crise de hemoptise, eles saíam do sanatório, tinham um pé de mamão, eles subiam no pé de mamão e gritavam para o doutor Irvan, que no caso era o diretor do hospital, que ele viesse correndo atender. Por quê? Porque os médicos, os fisiologistas, eles não ficavam no hospital. Só começou, a partir de 1955, o doutor Mário Casanova, que passa a ser um médico residente, morando também no sanatório. Aqui vocês podem ver nessa foto da enfermagem que nós só temos 1, 2, 3 homens, né, trabalhando, e o restante são todas mulheres. Então, o sanatório ele tinha realmente um número muito grande. Também o sanatório tinha uma enfermaria para criança. Essas crianças, após a cura,
elas iam para o preventório, elas não iam direto para suas famílias, tá? Elas passavam pelo menos de 3 a 6 meses no preventório, até ter certeza de que elas poderiam ser devolvidas para as suas famílias. Essa aqui é a Capela Santa Terezinha. Ela foi inaugurada em 1958 com o nome de Santa Terezinha, porque é a padroeira dos tuberculosos. Essa capela, ela foi uma solicitação dos pacientes que viviam no sanatório. Porque esses pacientes, eles levavam, às vezes, de 5 a 15 anos morando no sanatório. Então, como eu tinha falado anteriormente, que o sanatório era uma microsociedade, dentro do sanatório acontecia festas de Natal, festas juninas, ação de graças, né? Então, tudo e eles sentiam muita falta de ter um lugar em que eles pudessem estar se sentissem mais perto, né, de Deus, que eles pudessem fazer as orações dele. E aí essa capela, ela é inaugurada em 1958. Os pacientes também, eles têm uma vida bastante ativa dentro do sanatório. Por quê? Porque aqueles que podem se locomover, aqueles que já estavam há mais tempo, né, internados, eles são responsáveis por olhar a horta, ver o jardim, molhar as plantas. Então, eles têm algumas responsabilidades. Assim também, como o serviço social, ele cria muitos trabalhos artesanais. As mulheres costuram, os homens fazem artesanato, e o produto desse trabalho deles, né, ele é vendido e ele é revertido para esses pacientes, né, que não têm renda, que estão lá há muito tempo, para que eles possam ter um pouquinho da dignidade deles assegurada, né? Porque quando eles iam para lá, eles perdiam quase que praticamente tudo. Aqui nós temos todos os tisiologistas que trabalhavam no combate à tuberculose no Espírito Santo. Nós temos o primeiro, que é o Dr. Wilson Ferreira, de todos que durante o meu trabalho de pesquisa foi o único que ainda estava vivo. Na época que eu entrevistei, ele estava com 90 anos, mas muito lúcido, e ele me deu muitos materiais, né? Inclusive essa foto foi um dos presentes que ele me deu. Do lado dele tem o Dr. José Moisés, o Dr. Ovidio Pauliello, que foi o primeiro diretor clínico e superintendente do sanatório. A seguir, nós temos o Dr. Jurandir Prossá, que atendia no dispensário. Depois temos o Dr. Nélio Espíndola, que trabalhava no sanatório. Depois temos o Dr. Jaime, e de costas nós temos o Dr. Ervan Vanderlei. Faltou nessa foto o Dr. Jolindo Martins, que era pediatra e era responsável por visitas no preventório. Então, esses profissionais, eles se revezavam entre si, entre visitas no sanatório, no dispensário e no preventório. E aqui é uma foto já do sanatório bem amplo. Aqui à direita nós temos os laranjais, né? E como a realização do sonho do Dr. Jaime, quando ele abriu os braços lá atrás, naquele terreno sem nada, e ele falou que ele já podia ver, né, o hospital de frente para o leste, onde ele teria uma horta, um magnífico jardim na entrada, uma lavoura com criação de aves e animais. E aí, essa foto, ela representa realmente a realização
de um sonho. E eu só tenho a agradecer, né, a todos esses profissionais, muitos deles, né, anônimos, que a gente não sabe, né, os nomes, muitos a gente consegue saber os nomes, né, deles, porque muitos eu consegui entrevistar, né, a eles eu sempre deixo o meu muito obrigada pelo trabalho maravilhoso que eles desempenharam dentro do sanatório no combate à tuberculose. Então, muito obrigada. Obrigada, Zilma. Excelente colaboração também. Só complementando, eu sou jornalista do Arquivo Público, né, profissionalmente, e ano passado, em 2019, a gente recebeu o acervo pessoal do Dr. Jaime Santos Neves. Então, são 7 diários, entrevistas, fotografias, os diários dele de campo, fotos, carteira de trabalho, é um material muito rico, um acervo documental amplo que ainda está para ser trabalhado. Então, essa é só uma sugestão, né, que esse documento chegou ao arquivo recentemente, chegou ano passado, e é um material muito, muito bom para se trabalhar com a história da doença aqui no Espírito Santo. Nós temos... tenho esse acervo, Jóia. Tem? É um bom, excelente, assim, muitas informações. Nós temos bastante participação, é um tema muito instigante, né? Muitas pessoas comentando, agradecendo, parabenizando, e temos algumas perguntas também, eu vou direcionar aqui certinho. Vamos começar com o professor Sebastião, coordenador do nosso projeto. Ele pergunta para a professora Dilene se existem dados sobre o número de mortos de tuberculose no Rio de Janeiro, na Primeira República, comparativamente com outras doenças, como era esse percentual? Oi, professora, está me ouvindo? Acho que travou. Oi, oi. Esse agora, entendeu? Tanto tem a estatística de tuberculose, como tem a mortalidade por febre amarela, varíola, isso, peste. Tem um documento que tem essas estatísticas todas, inclusive. Eu posso até passar. Tranquilo, Gilene, obrigada. Uma pergunta do Felipe Mauriene, que ele questiona, né? A tuberculose teve um caráter romântico, elitista no século XIX. Na literatura, poetas se deixavam levar pela doença e no ensejo produziam uma obra de impacto. O que explicaria tal comportamento, né? Por que a tuberculose era vista de modo romântico, digamos? Ele questiona. Acho que pode ser para as duas, ou quem quiser preferir responder. Posso responder? Felipe, né? Felipe, eu nem entrei nessa questão, porque, imagina, sem entrar, desculpe, gente, eu levei 45 minutos depois que eu vi ali. Se eu ainda fosse discutir essa concepção romântica da tuberculose, eu ia ficar aqui a noite toda, né? Mas a explicação da concepção romântica, na verdade, estava ligada à questão da individualidade das pessoas no século XVIII. E dava uma aparência pálida, né? Uma palidez fascistísica, que falavam, inclusive, né? Então, todos os artistas, seja músico, seja escritor, seja pintor, eles até queriam ter tuberculose, né? Para se diferenciar, né? Mas, na verdade, quando a tuberculose começava, e a gente tem isso num livro já bastante usado, assim, à medida que a tuberculose começava a se desenvolver e que o indivíduo ficava sem condições nenhuma de ou pintar, sendo pintor, ou compor música, em suma, eles já não achavam tão romântico a tuberculose. Chopin
morreu de tuberculose, né? Ele saiu pelo interior para fugir do estigma, etc., né? Mas sofreu as mesmas agruras que outros tuberculosos sofriam, né? A gente tem também uma entrevista com outro tisiologista que ele dizia assim, não é que a tuberculose escolha os artistas. Na verdade, os artistas preferem gastar o seu dinheiro comprando tinta, pincel, papel, etc., do que comer. Então, acaba sendo presa fácil da tuberculose. Isso já século XX, de 10, entendeu? Era o que, na avaliação dele, que era o médico dos artistas, né? Ele dizia isso, essa era a posição dele, entendeu? E a tuberculose foi muito tematizada em romance, né? Então, a gente tem muitos romances que tematizaram a tuberculose. Obrigada pela sua resposta. Nada. O Felipe fez outra questão, que ele diz que o estigma da tuberculose disputa certa primazia com o estigma da lepra. O que se tem feito no sentido de minorar o preconceito, visando a cura de pessoas portadoras da tuberculose? Na verdade, Felipe, eu diria o seguinte, que o estigma da tuberculose disputa, sim, com o estigma da lepra, mas a primazia continua sendo da lepra, né? Porque a lepra aparece, né? Ou essa lepra que tanto estigmatizou, ela tinha lesões aparentes, né? A tuberculose, o que ela faz uma face pálida, né? A pessoa fica doente, pode contagiar, etc., né? Eu não sei se disputa a primazia. Na minha opinião, a primazia continua sendo da lepra. Mas, com certeza, a tuberculose também tem estigma. Entendeu? Obrigada, Dilene. O comentário do Jusceldo Alexandre, falando que a professora Dilene é inspiração para todos os historiadores da saúde e da doença. A Tânia comenta a ótima fala, né, dá os parabéns, fala que, infelizmente, vemos que a tuberculose permanece com seu caráter social, afetando hoje populações vulneráveis, marginalizadas e esquecidas pelo Estado. Vou prosseguir com a pergunta da Cristina, que é para a Zilma. Ela questiona se havia fuga de pacientes para irem a festas ou para irem beber em bares, se tinha conivência dos funcionários e namoro entre funcionários e pacientes. Cristina, olha só, não havia fuga de pacientes. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Não havia, durante todas as minhas entrevistas, nenhum foi relatado fuga de pacientes, né? Não iam para bares, até porque eles tinham os horários de medicamentos, né? Para tomar, era quase que o dia inteiro. Tem o Nélio Espíndola, ele falava que a rede de esgoto do hospital, ela vivia entupida pela quantidade de remédio que os pacientes, em vez de tomar, jogavam fora na hora que eles iam ao banheiro. Mas, assim, não vi nenhum relato e também não tinha, que eu saiba, nenhum funcionário que fosse conivente com isso. Até porque eles tinham muito, muito, muito medo de Dr. Irvan Vanderlei, que era extremamente rigoroso, e eles tinham medo de que fossem chamada atenção ou que recebessem alguma advertência. Então, eu não tive conhecimento durante as entrevistas com os trabalhadores do sanatório sobre fugas para bares ou para beber. Obrigada, Zilma. O Felipe pergunta também qual era o papel do preventório no processo de cura da tuberculose. Dilene?
Posso responder? Lógico. Então, eram 3 pilares, né? O tratamento da tuberculose, ou, em suma, era o sanatório, o preventório e os dispensários. O preventório era destinado aos filhos de pais tuberculosos. Inclusive, a Zilma até falou para mim uma novidade, né? Que as crianças, tinham um pavilhão de criança lá, e as crianças iam para o preventório quando saíam do sanatório. Em geral, o pai ou a mãe era internado, ou os dois, né, às vezes, e o filho era retirado dessa mãe e internado num preventório para pegar a tuberculose. Em geral, o preventório era de crianças sadias, filhos de pais tuberculosos. A finalidade do preventório é essa. Jória, eu não sei se eu teria um tempinho para comentar. Eu não me lembro quem é que perguntou agora do namoro e fuga do sanatório, né? Foi a Cristina. Cristina, então, a gente tem até romances escritos, publicados, sobre os namoros que aconteceram nos sanatórios de Campos do Jordão, entendeu? Tinha médicos, fisiologistas bonitos lá, às vezes até com tuberculose, era muito comum o médico ter tuberculose, né? Todos tinham isso. E tem romance escrito, que como a gente trabalhou muito com tuberculose e entrevistou muitos fisiologistas, a gente consegue até identificar quem é o protagonista do romance, entendeu? Eu lembrei agora, aquele médico que eu falei que era residente, o doutor Mário Casanova, ele casou com uma paciente do sanatório. Viu? Namoraram antes, né? Interessante. Uma questão do professor Sebastião, ele pergunta para a Zilma de onde vinham esses doentes. Na maioria, eram homens ou mulheres? A maioria dos doentes eram homens. E a faixa era de 25 a 39 anos, que leva, né, Dilene, sobre aquela premissa de que eles ficavam até mais tarde nos bares, bebendo, alimentação não muito boa. Então, os homens são predominantes aqui no sanatório. Nós temos também todo esse material desses pacientes ficarem internados aqui. Só não fizemos ainda esse levantamento, mas temos já alguma coisa de um TCC de uma assistente social da época aqui de 55, onde os homens realmente são maioria, e eles vinham não só daqui de Vitória, mas do interior do Espírito Santo, e muitos também de fora do Espírito Santo, o que continua até hoje. Os pacientes do hospital hoje, o hospital universitário, eles são do estado todo, do sul da Bahia e do Rio de Janeiro. Então, na época, eles vinham não só de Vitória, mas também de todo o interior do estado, e vinham também de fora do estado. Para você ter uma ideia, professor, na época da construção, da inauguração do sanatório, o Espírito Santo tinha cadastrado 8.000 pacientes com tuberculose para 120 leitos, que na realidade, até 49, o sanatório só funciona com 90 leitos. Imagina, então, quanto paciente que ficou de fora do sanatório, mas é lógico que todos eram atendidos no dispensário. Obrigada, Zilma. Temos muita... Pode falar, professora Dilene, licença. Só uma coisinha aí, quer dizer, os homens, na verdade, tinham exposição dupla, tripla, né, Zilma? Era no trabalho, que era insalubre, era na rua e em casa, né? Naquela época, menos mulheres trabalhavam do que homens, então os homens estavam mais expostos, né, à tuberculose. Ótimo. Tivemos muitos parabéns para as duas pesquisadoras. Uma última pergunta do Felipe também.
Ele pergunta como ficava o estado de saúde de um portador de tuberculose dentro do contexto de epidemia de febre amarela ou varíola, por exemplo. Ficava mal, né? Porque a febre amarela e varíola tinham a primazia na atenção do Estado e dos serviços de saúde existentes, né? O portador de tuberculose, ou o doente de tuberculose, uma coisa é o portador do bacilo, que não necessariamente desenvolveu a doença, né? O portador, ele vai infectar outros, né? Mas desde o momento que ele desenvolve a doença, ele acaba indo para a Santa Casa, ou acabava indo para a Santa Casa já em estágio bastante avançado da doença. Aqui no sanatório, Felipe, o sanatório ele tinha um pavilhão de doenças infecto-contagiosas, que além da tuberculose, se esse paciente tivesse sífilis, tivesse qualquer outra doença, ele era colocado nesse pavilhão separado dos pacientes que só tinham tuberculose. Tá? Então, o sanatório ficava atrás, né, do prédio central, tinha um pavilhão, que era o pavilhão de doenças infecto-contagiosas, onde, além da tuberculose, esse paciente também tinha uma outra enfermidade, então esse paciente ele não se misturava com os outros pacientes em hipótese nenhuma, nem no jardim, nem em festividades, Natal, festas juninas. Obrigada, Zilma. Temos muitas mensagens de agradecimento, mas as perguntas foram finalizadas. O professor Sebastião comentou que ainda iremos nos debruçar mais sobre esse assunto. Eu imagino que seja importante, foi uma live muito proveitosa. Eu queria só passar a palavra, como a gente não tem mais questões, para as nossas duas convidadas finalizarem, né, sua participação. Agradecendo já imensamente a presença de vocês, foi extremamente proveitosa a live, muitas informações interessantes. E aí eu vou passar primeiro para a professora Gilene, que foi quem iniciou nosso debate, para palavras finais para a gente encerrar nossa live. Eu só queria dizer o seguinte, adorei o trabalho da Zilma, viu, Zilma? Me trouxe coisas novas, né? Coisas novas. E você sabe que eu entrevistei o doutor Jaime Santos Neves, né? Então, mas, de toda forma, eu gostei muito, né? A abordagem que você fez nessa pesquisa em relação ao sanatório. E a outra coisa é agradecer muito o convite, também gostei de participar, entendeu? E a você também, Jória, por coordenar o trabalho. Obrigada. Obrigada, Gilene. Aí passo para você, Zilma, para suas considerações finais, para encerrarmos a nossa live de hoje. Eu quero agradecer ao professor Sebastião, também falar para a Gilene que é sempre muito bom estar dividindo uma live com você. Nossa, eu estou me achando. E dizer também que, olha só, gente, o mundo dentro de um sanatório, ele é muito vasto, ele é muito amplo, ele é sofrido e, ao mesmo tempo, ele é alegre. Né? Durante a minha pesquisa, eu consegui reunir, eu acho que 10, mais ou menos, pessoas que trabalharam no sanatório de vários segmentos, enfermagem, nutrição, copa limpa, copa suja. E o lindo é que eles se olhavam, mas eles não se viam do jeito que eles estavam, né? Todo mundo de cabelo branco, todo mundo, né, com aquela idade, 80 anos. Não, eles se viam como eles eram, né? Como eles andavam pelo sanatório, dos amores que eles tinham, né? E da vida que eles partilharam, né? Porque eles partilharam vida ali dentro, né? Eles moravam ali, muitos deles. Então, é muita história ainda para desvendar. Eu tenho um acervo da tuberculose muito grande, que durante as pesquisas que eu fui fazendo, as pessoas foram me doando. Toma, fica para você, fica para você.
Então, a gente tem material assim, de perfil do paciente tuberculoso, pelo menos 10 anos, da década de final de 40 com a década de 50, né? Temos o perfil dos trabalhadores do sanatório, né? Então, a gente tem muita coisa ainda para falar da tuberculose e que a gente, né, quem sabe, no outro momento, a gente possa estar falando disso. Mas muito obrigada, tá? Foi muito bom estar participando. Eu lembro que quando o Sebastião me convidou, eu falei, ó, joga lá para frente. E o para frente chegou rápido. Chegou muito rápido. Quando eu vi, já estava lá na frente. Então, muito obrigada, tá? Foi muito bom. Prazer te conhecer, Jória. Dilene, esse ano a gente não vai se ver, né? Nos nossos colóquios, mas a gente vai se ver, né, online. E como a gente fala aqui, meu abraço virtual para você, para o professor Sebastião, para você, Jória. Tá tudo de bom e a gente se vê mais para frente em uma outra ocasião. Muito obrigada. Obrigada, Zilma. Só para encerrar, fazer o convite para a próxima semana. As nossas lives estão ocorrendo toda terça-feira, no horário das 17 horas. E a próxima vai ter o tema O Livro Didático e o Ensino da História, com a mestre e professora da CEDU, Rosiane Caetano da Silva, a professora Jussara Luzia Leite, do Programa de Pós-Graduação em História da UFES, moderada pelo professor Sebastião Pimentel Franco. Então, estão todos convidados para terça-feira estar conosco de novo nesse nosso projeto. Eu agradeço e aqui também encerro a nossa live. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde.